Esquizofrenóias no ar. E para finalizar nosso mês Setembro Amarelo, eu recebo o nosso quarto convidado, que é o Padre Lício. Vocês acompanharam o especial Setembro Amarelo com episódios muito ricos e eu tô com muito orgulho de finalizar com o Padre Lício esse mês. Lembrando que as pessoas não tentam ou pensam em se matar apenas em setembro. É importante lembrar que isso é uma luta no ano todo e eu acho que para sempre, porque os transtornos mentais vêm se popularizando e o sofrimento, infelizmente, também. Então, a gente tem que estar de olho sempre, não só em setembro. O Padre Lício tem uma história muito interessante. Primeiro, eu só queria fazer dois momentos pessoais antes de começar. Primeiro, é a primeira vez que eu tô gravando depois de ser indicada ao APCA de Melhor Podcast, que esse programa é feito por mim há 1 ano e existe um prêmio que é muito respeitado da crítica, do pessoal de rádio, e eu fui indicada. Eu trabalho em rádio há quase 20 anos e a primeira vez, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser indicada ao APCA. Muito obrigada a quem votou em mim. E eu acho que no ano que vem, eu acho que é no final do ano que sai o prêmio. Então, mesmo que eu não ganhe, não tem importância, mas saber que estão olhando para um programa como o nosso e com um tema tão importante é uma honra. Sinto que eu estou no caminho certo. Agora, uma outra coisa, essa segunda vez nessa semana que eu vou a uma igreja. Vejam só vocês, eu de uma origem católica, sempre falo no programa. Essa semana eu gravei um podcast como convidada. O nome do podcast é Te Convido a um Cappuccino. E, pasmem, ele é apresentado por frades capuchinhos, que eles são franciscanos. Essa parte eu não vou falar muita coisa, porque eu posso... Se bem que a gente tem um padre aqui, depois ele pode explicar pra gente. E o tema é Setembro Amarelo, vai ao ar essa semana também. E pra mim, como eu já falei várias vezes, já recebi... Eu que tenho um histórico com depressão, já recebi a unção dos enfermos 2 vezes, tenho bastante proximidade com o tema. Eu fico muito feliz que a igreja esteja aberta finalmente para debater esse tema. Então procurem esse podcast, sou eu e uma psicóloga, mais um frei, o outro apresentador, que é o Paulo. E tá muito legal, assim, porque o frei, ele segue a mesma linha do meu terapeuta, que ele também é psicanalista, ele é o... Vamos chamar de devoto do Carl Rogers, que é a psicologia humanista, que eu digo que, para mim, foi... se não fosse essa linha, eu acho que eu não estaria com uma abordagem tão empática como eu tenho nesse podcast. Agora, vamos ao segunda igreja dessa semana, com o Padre Lício, que quem me indicou foi o Marcel, do Eu Estou, junto com a doutora Karen, que participou do episódio número 3, que ela deu uma aula pra gente de como da prevenção e pós-venção ao suicídio. E eu vi, eles me contaram a história e eu fiquei, assim, apaixonada, porque, novamente, tipo, família católica e vendo que a igreja que tem pessoas na igreja que se preocupam e querem levar informação. O padre é palestrante. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que as pessoas podem ouvir em qualquer lugar. Pode ser que elas estejam ouvindo em 2049 e a gente nem esteja mais vivo. Obrigada por me receber. É a primeira vez que eu não gravo em casa, mas eu vim aqui porque o trabalho do senhor é muito importante. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado pelo carinho de você ter vindo aqui. Estou muito feliz de estar com você, para a gente poder falar desse assunto tão tabu e ao mesmo tempo tão importante, que é essa questão do fenômeno do suicídio. Obrigado pelo seu carinho de ter vindo. Um prazer enorme falar com você e com você que nos ouve. Tem um vídeo, se você puder assistir, procura o Padre Lício de Araújo Vale, procura na fanpage do Eu Estou, que é um projeto muito legal que tem no Facebook, e tem um vídeo de quase 20 minutos
do senhor falando de uma maneira assim muito didática sobre a sua história com a depressão, suicídio, alcoolismo, etc. O seu pai, a história dele é um absurdo de triste. O seu pai, ele se matou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos de idade. E era só você, seu pai, sua mãe e seu pai? Isso, eu sou filho único. Eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 43 anos de idade. Ele era militar? Ele era militar da banda da Polícia Militar de São Paulo, ele era saxofonista da banda da Polícia Militar. E um dia ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, como sempre fazia para ir para o quartel, e no caminho se joga debaixo de um caminhão. E isso teve repercussões muito grandes na minha vida pessoal, na vida da minha mãe. Então esse assunto do suicídio, Amanda, entrou muito cedo na minha vida pessoal. E eu, como todos os sobreviventes de suicídio, né, nós que perdemos entes queridos, amigos, colegas de trabalho, né, vocês já acompanharam o podcast, já deve ter esse conceito, já sabem, né? Nós somos chamados sobreviventes de suicídio. Nós, sobreviventes de suicídio, sempre ficamos muito abandonados. A minha impressão é um pouco essa. Assim, porque você perde a pessoa de uma maneira muito complicada, né? O ente que você, a pessoa que você ama morre porque quer morrer. Esse é o primeiro complicômetro. Segundo complicômetro, você nunca sabe o porquê, né? O porquê. Então, e a gente precisa de porquês, né? Porque o porquê, Amanda, dá sentido à perda daquela pessoa, né? Morreu porque estava doente, morreu porque sofreu um acidente, morreu, né? E no suicídio, a pessoa morre e o porquê morre com ela, né? A sua primeira reação quando soube? Foi raiva? Ficou atônito? Não. Primeiro mentiram para mim. A minha mãe... Mentiram. Primeiro, minha mãe... como eu tinha 13 anos, a minha mãe me disse que tinha sido acidente. O senhor estuda hoje muito o tema. Acha que a sua mãe fez o correto? É indicado você contar para uma criança? Porque eu lembro, na minha família, o meu avô tentou suicídio e eu tinha 5 anos. E eu lembro de saber. E até eu não entendia, mas por que um velho quer se matar, sendo que ele vai morrer a qualquer momento? Qual a abordagem de uma família? Sei lá, perdi um ente. Conto para a criança? Qual é o protocolo? Olha, o protocolo é que a gente deve dizer a verdade. E é assim, porque a morte, ela faz parte, ela é um momento da vida, né? Então, o protocolo diz que a gente deve, com carinho, com cuidado, com toda atenção, dizer para a criança. Mas há um jeito de dizer. Uma coisa é você dizer, olha, esta pessoa que morreu, ela cometeu suicídio. Se você usa o verbo cometer em relação ao suicídio, você culpa a pessoa, você responsabiliza a pessoa pela morte dela. Então, a gente costuma orientar dizendo o seguinte: não diga a pessoa cometeu suicídio, diga a pessoa morreu por suicídio. Porque, na verdade, ela foi vencida pela sua dor psicológica, ela foi vencida pela sua dor emocional ou pelo seu transtorno mental. Então, aí, por volta dos 13 anos, a minha mãe disse que meu pai tinha sofrido um acidente. Mas sabe aquela coisa que você sabe, meio que inconsciente lá no fundo? Por volta dos 18 anos, eu perguntei para minha mãe, tive a coragem de perguntar... levou todo esse tempo? 5 anos. 5 anos. Eu tive a coragem de perguntar para minha mãe. O meu pai morreu de acidente mesmo? E a minha mãe responde, eu acho que não, filho. E aí ela me diz, por quê? Perguntei eu, por que você acha que não? Ele disse, olha, ele tinha dito para os seus tios, vivia dizendo para os seus tios que ele estava pensando em fazer uma grande besteira, ele estava com depressão,
e eu me lembro bem disso. E aí a minha mãe diz, eu acho que ele se jogou debaixo daquele caminhão, em vez de ter sido atropelado. E aí, Amanda, me veio uma convulsão de emoções, um vulcão de emoções internas. A primeira sensação, claro, foi de tristeza, de uma profunda tristeza. O senhor reviveu aquele luto? Sim, revivi. Como se ele tivesse morrido novamente? Sim, sim. Eu revivi o luto. Depois de um certo tempo, eu comecei a me dar conta que eu estava com ódio dele. Eu comecei a me pegar em pensamentos tipo, por que ele fez isso comigo? Eu não era importante? Minha mãe não era importante? E aí, assim, ele só pensou nele, nos problemas dele. E aí me dei conta, por volta dos 18 para 19 anos, que eu estava com raiva dele. Porque junto com... Importante falar isso, sobretudo por causa do luto por suicídio, porque no suicídio não vem só tristeza. No suicídio, perdão, no luto não vem só tristeza. No luto vem também outras emoções. Uma delas, a raiva. O senhor começou a culpar alguém ou alguma situação? Não, eu comecei a culpá-lo, a responsabilizar a ele. Mas culpá-lo pela sua tristeza também, pela tristeza da sua mãe? Ou só do que ele causou? Não, eu sentia responsável, eu o responsabilizava pelo ato de ter tirado sua vida, eu o responsabilizava por ele ter abandonado a minha mãe e a mim, na medida em que ele tirava a vida dele, então ele desistia da vida. Eu o culpava não ter resistido, enfim... Desistido, né? por ter desistido, era um misto de emoções. E aí fui buscar ajuda na terapia, fui para terapia. E o senhor foi sozinho? Sozinho. Você já era seminarista nessa época? Já era muito ligado à igreja? Ainda não. Não, de igreja eu sempre fui. A minha família, como a sua, sempre foi muito católica e tal. Mas então, isso do catolicismo, até no vídeo do Eu Estou, o senhor fala, isso me tocou muito, que é a coisa do perdão. A gente é católica, a gente tem que perdoar, sim, até quando a gente não tem vontade, porque Deus ou alguém falou. O senhor tinha uma raiva de você por não conseguir processar todo esse sentimento da maneira racional católica? Exatamente. Também isso. Também tinha isso. Eu pensava já em ser padre, entrar para o seminário, e tinha muito essa culpa cristã, vamos chamar assim, né? Quer dizer, poxa, mas como eu que sou católico, como é que eu que estou pensando em ser padre, estou com ódio do meu pai, que eu não consigo perdoar o meu pai. Então, na verdade, ir para o processo de terapia foi trabalhar essas três questões. Desculpa, você foi sozinho? Alguém te indicou? Não. Um amigo meu me percebeu muito mal, porque eu comecei a reproduzir comportamentos autodestrutivos. Eu comecei a beber muito. Depois Mas espera aí, você vai querer ser padre bebendo? Sim, muito. Bebia muito. E o senhor nunca associou até então com o comportamento do seu pai? Também era alcoólatra? Não. Até então, porque eu não sabia. Tá bom. Tudo isso começa depois que eu sei da notícia do suicídio dele. Eu comecei a beber compulsivamente. Dirigia bêbado em altíssima velocidade. Eu capotei 5 vezes. Eu não saía de casa dizendo eu vou me matar, mas eu inconscientemente entrei num processo autodestrutivo, meio que reproduzindo o processo autodestrutivo dele. Aí um amigo muito querido falou assim para mim, cara, você está muito mal, você está se matando, vai procurar ajuda. E ele me indicou um psicanalista, Dr. Luiz Henrique Alves, a quem eu sou eternamente grato. E foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. Aliás, a Organização Mundial de Saúde
diz, Amanda, que um suicídio impacta, em média, 5 a 6 pessoas próximas da pessoa que tira a vida dela. 5 a 6 pessoas próximas serão impactadas, ou emocionalmente, ou socialmente, ou economicamente e tal. E aí foram 30 anos, e em determinado momento da terapia, o meu terapeuta virou e falou assim para mim: cara, você conhece a história de vida do seu pai? Eu disse: olha, eu sei que meu pai foi adotado. Aí ele diz assim: pô, tenta levantar a história do seu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. O senhor fazia psicanálise, certo? Psicanálise. A psicanálise, ela dá uma cavucada, né? Você, em algum momento, você falou assim, não quero saber. Assim, porque eu já tentei fazer psicanálise e não consegui, porque mexe em coisas que estão boas lá, escondidas. Mas eu sei que em algum momento eu vou mexer. Em algum momento você falou assim, não tô de boa, não quero entrar nesse assunto. Sim, eu fugi da dor por um tempo. Tá. Eu fugi da dor por um tempo. Eu não queria entrar, e foi bacana, porque o meu psicanalista na época, ele respeitou esse momento. Sim, isso é né? Bom. Ele respeitou esse momento. E daí, quando o senhor estava preparado... Pois é, quando eu capoto a 5ª vez, eu chego para ele e digo: olha, capotei dirigindo bêbado. E ele vira para mim e diz assim: não me espanta, não. Aí eu disse: mas como? Que negócio que você está louco? Eu te pago para você me ajudar, eu digo para você... Agora sofra, eu quase morri. Aí ele vira para mim e diz assim: não, é a sua herança. Aí eu falei assim: herança? Do que você está falando? Aí ele me disse a palavra que me deu coragem de enfrentar a minha dor, Amanda. Ele vira para mim e disse: Lício, qual é a herança que um pai emocional, qual é a herança emocional que um pai que se destrói deixa para o seu filho? Essa foi a pergunta. Aí eu disse... O psicanalista faz umas perguntas, né, que deixa a gente assim... Eu falei: se destruir. Aí ele disse: pois é, então não me surpreende, uma hora você vai conseguir. Aí eu falei para ele assim: não, cara, mas eu não quero isso. Aí ele disse: você só pode renegar esta herança, este processo autodestrutivo, se você olhar para ele, porque você fugiu dele a vida inteira. Você precisa olhar para a sua dor. E aí foi que eu entrei no processo de olhar para esta dor. A dor do abandono, a dor do ódio, a culpa de não perdoá-lo, enfim. E aí ele virou e disse: olha, tenta levantar a história do seu pai, né? E aí eu fui resgatar a história do meu pai, né? E que foi fundamental no processo todo, para eu poder, pela primeira vez, me colocar, ter empatia, me colocar no lugar dele e talvez perceber, e talvez não, e perceber que talvez no lugar dele, na situação de sofrimento que ele viveu, eu também talvez tivesse feito a mesma coisa. Sim. E que, portanto, eu não tinha condição de julgá-lo, eu pude ressignificar, a palavra é essa, eu pude ressignificar a morte dele e depois conseguir perdoá-lo e conseguir apaziguar isso em mim. E isso foi tão legal porque depois inclusive isso hoje virou meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com prevenção de suicídio, pós-venção em suicídio, enfim. Então, o processo terapêutico foi fundamental e foi fundamental resgatar a história do meu pai e entender o suicídio dele. História do seu pai. Tem um determinado momento no vídeo do Eu Estou, o senhor fala que ele era policial, então ele tinha contato com armas, por que ele fez de outra forma? Qual a história dele com o caminhão? Pois uma coisa que nunca fechou para mim, Amanda, era assim, nós tínhamos 2 armas em casa, ele era policial militar. Se jogar debaixo de um caminhão nunca fez sentido para mim. Porque era mais fácil pegar um revólver e dar um pipoco na cabeça. Sim. Bom, aí eu vou procurar a minha avó adotiva, né, a mulher que adotou meu pai, e ela me conta uma parte da história do meu pai que eu não conhecia. Meu pai nasceu em 1926, no sertão da Paraíba,
numa cidade chamada Catolé do Rocha, filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste do Brasil. Aliás, uma das maiores secas no Nordeste do século passado. Eu costumo dizer, a seca de 1932 está nos livros de história do Brasil. E se alguém se interessar, vale a pena conhecer. Só procurar no Google, seca de 1932 no Nordeste. Para você ter noção, houve campos de concentração no Brasil, no Ceará, para conter refugiados flagelados da seca de 32. Então, é uma parte... Por isso que eu digo que vale a pena conhecer a história da seca de 32, porque a gente vai descobrir muitas coisas que a gente sequer sabe que aconteceram no Brasil. Muito bem, a seca é devastadora, a família biológica do meu pai perde tudo, e começa no Nordeste um grande movimento migratório. As pessoas saem dos sítios, né? A população naquela época morava na zona rural, não nas cidades, e começa um grande movimento migratório rumo às cidades, os flagelados fugindo da fome e da seca. Nessa época havia no Nordeste a figura do caixeiro viajante. O caixeiro viajante era um pequeno comerciante no Nordeste que tinha ou uma carroça ou um pequeno caminhãozinho e comercializava seus produtos. A minha família a família biológica do meu pai sai do sítio, ruma para a cidade, e na estrada a minha avó encontra o caminhãozinho do caixeiro viajante vindo em sentido contrário, né, da cidade para os sítios. E aí ela vai para o meio da estrada e começa a gritar: para. Ele encosta, o caixeiro viajante encosta, e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba: moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer, e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar, desesperada, diz: moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro. Ele diz: não, a senhora não entendeu. Não é dinheiro que eu quero. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Ele propõe para ela. A resposta dela foi: pode escolher. Aí ele vira e diz: eu quero aquele ali. Aí ela vira e diz: não, esse aí eu não posso lhe dar, não. Esse é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela pega e diz assim: leva esse, que é o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele, aos 6 anos de idade, entrando na boleia, na cabine de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto. Ele chorando desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, trocado por 20 quilos de comida. A mãe e os irmãos chorando desesperado, dando tchau para ele, porque também não foi uma decisão nada fácil para essa mãe. E ele nunca mais os viu novamente. Esse caixeiro viajante, que foi o avô que eu conheci, amei, deu tudo para o meu pai. Conseguiu registrar, naquela época, ele levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte, conseguiu registrar como filho legítimo, deu amor, deu carinho, deu afeto, deu estudo, deu dinheiro, deu tudo. Mas a dor do abandono nunca mais deixou o coração do meu pai. E ao me contar essa história, Amanda, a minha avó adotiva me deu a chave para eu entender a depressão dele, o alcoolismo dele, me deu a chave para eu compreender o suicídio dele. No caso dele, ele só tinha um jeito de tirar a vida. Era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque o trauma, o abandono... A dor e o abandono foram gerados naquele caminhãozinho de 1932. E ele nunca falou, nem para tua mãe? Não. Ele... Ao entender a história dele, eu me dei conta de uma outra coisa, terapeuticamente falando. Ele teve dor e abandono. Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono.
E aí foi aí que no processo terapêutico eu comecei a elaborar a sensação de ter sido abandonado por ele, entendeu? Então, assim, foi um processo sofrido, dolorido, mas eu decidi enfrentar a minha dor para poder superá-la e tal. E uma outra coisa que eu penso que é importante dizer, assim, essa mãe parece muito cruel, né? Infelizmente, meu pai não teve tempo de elaborar, Amanda, porque, assim, era uma situação desesperadora. Dar aquele filho caçula, o mais frágil e provavelmente o primeiro a morrer de fome, dar aquele filho mais frágil para aquele homem rico foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, encontrou para salvar a vida dele. Pegar comida para ela e para os outros 5 filhos mais fortes, que teriam uma caminhada de não sei quantos quilômetros para frente, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, encontrou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Era uma situação desesperadora. Mas meu pai, infelizmente, não teve tempo de elaborar e ficou com a dor e a sensação do abandono. O senhor falou que na vida dele, ele foi um cara deprimido, tinha problemas com álcool. Como que foi essa relação da sua família? Era uma família destruída, vamos falar assim? Como a sua mãe reagia com isso? Minha mãe assim, a minha mãe sofreu muito. Primeiro porque a minha mãe teve depressão pós-parto. Eu nasci em 1957. Então, eu tenho 62 anos hoje. Então, ainda não havia medicação para depressão. O senhor realmente tem uma genética, né? Enfim, né? E aí, assim, eu tenho uma genética. E depois, ela sofreu muito com o alcoolismo dele, porque, e aí eu faço um parênteses, né? Para tentar afogar a mágoa da dor e do abandono, ele buscou refúgio no álcool, né? Hoje eu consigo perceber isso claramente. Mas a minha mãe sofreu muito com o alcoolismo dele e depois do suicídio dele, a minha mãe desenvolveu um transtorno mental. A minha mãe ficou bipolar. Então, a depressão pós-parto se transformou, vamos dizer assim, depois do suicídio dele, em bipolaridade. Então, assim, eu no final tive um pai que era depressivo e alcoolista, né? E uma mãe bipolar. E sendo filho único, então eu tinha todo um quadro para essa fuga, para esse processo autodestrutivo ser repetido. E depois que o senhor falou na sua psicanálise sobre isso, você acha que você teve mais contato com uma dor ou iniciou um processo da cura? Não, pois é. Eu pude primeiro extravasar, antes de ir buscar a história dele, eu me permiti extravasar o ódio que eu tinha dele. Eu me permiti viver o luto que até então eu não tinha vivido. E foi a partir daí, de entrar em contato com essa dor imensa, a dor de ser abandonado pelo pai aos 13 anos, foi a partir daí que o terapeuta sugeriu conhecer a história. E quando eu conheço a história, eu começo o processo de cura. Eu começo a ressignificar. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu sou privilegiadíssimo. Eu vou usar inclusive o superlativo, porque à custa de muita dor, eu consegui descobrir ou dar sentido à morte do meu pai. Que a grande maioria dos sobreviventes não consegue, porque esta pergunta, o porquê, por que morreu, por que tirou a vida, morre com a pessoa. Mas isso é muito importante, isso do apoio aos sobreviventes, né? Porque o senhor passou 30 anos na psicanálise para conseguir tudo isso. Pois é, veja só. Só que isso é o ressignificado que eu dei. Ele se matou verdadeiramente por isso? Não sei.
Mas é um motivo que convence. Faz, faz liberar o tal do perdão. Faz todo o sentido. Mas o que eu quero reforçar, eu também não quero criar uma falsa expectativa, né? Bom, então vou procurar a história da pessoa que se matou, que talvez não é assim. Quer dizer, este processo de correr atrás foi a maneira, e conversar com a minha avó, essa história que ela me conta, me deu o sentido do suicídio dele. Agora, se ele se matou verdadeiramente por conta disso, eu não sei, jamais saberemos. Porque este porquê que todos nós buscamos, né? E no meu caso foram anos e anos buscando, e as famílias de suicidas buscam, este porquê a gente nunca vai ter. Essa resposta é uma resposta insepulta. E por isso que dificulta muito o luto por suicídio, porque você fica sem essa resposta do porquê a pessoa tirou a vida dela. Hoje o senhor faz um trabalho muito bonito, né? O senhor é palestrante e tem um livro que eu não li, mas eu quero ler, que o senhor pega 8 líderes religiosos, 8, né? São 9, eu escrevi um livro, chama-se Foram Deixados para Trás, e um dos capítulos do livro, claro, como sacerdote católico, eu fui no IBGE, no censo, e pesquisei, levantei as 9 principais religiões presentes no Brasil em número de adeptos. E fui entrevistar 9 líderes dessas religiões, tentando trazer um capítulo, é o suicídio nas religiões. Quer dizer, como é que as religiões e as principais presentes no Brasil lidam com o fenômeno do suicídio, como é que elas cuidam da família, quer dizer, as famílias têm direito a ritos fúnebres naquela religião. E a pergunta fundamental era para onde vai a alma, o espírito? Minha mãe sempre falou que eu ia vagar eternamente. Me matar não era uma boa ideia, porque não tem o perdão de Deus. Então, beleza, essa dúvida, Deus perdoa, né? Pois é. Deus é bonzinho. O Deus, na minha cabeça, ele é bonzinho. Ele não é mau, que não vai me perdoar. Não, pois é, então. E aí eu fui entrevistar 9 líderes religiosos para exatamente responder essa pergunta. E aí foi muito legal, porque foi uma experiência muito bacana, porque eu não queria ler livro, pesquisar na internet, sabe? Eu queria de fato entrevistar outros sacerdotes, sacerdotisas. Por exemplo, eu tive num terreiro de Umbanda, entrevistei uma sacerdotisa de Umbanda, né? Não se chama mais Mãe de Santo, agora chama-se sacerdotisa de Umbanda, e aí fui atrás, né? Então entrevistei um rabino judeu, entrevistei um sheik muçulmano, de uma mesquita muçulmana, entrevistei uma pastora da Igreja Batista, dos evangélicos protestantes mais tradicionais. Neopentecostal também? Entrevistei um pastor neopentecostal, enfim. E eu fiquei muito surpreso, porque a grande maioria das religiões mudou de opinião em relação a isso. E isso graças também à compreensão das ciências. Sobretudo das ciências sociais, a partir do Durkheim, né, que é o primeiro grande autor que faz uma relação entre suicídio e grupos sociais e relações sociais, e depois os próprios estudos que vieram da psicologia, né? Porque a psicologia, e sobretudo tem um autor chamado Edwin Schneidman, que é o pai da suicidologia. A psicologia diz que, no fundo, o suicida não quer tirar sua vida, mas quer se livrar da sua dor psicológica, emocional. E isso, para mim, Amanda, ficou muito claro com a história do meu pai. O suicídio do meu pai, para mim, é um exemplo muito claro desta visão, né? De que é um sofrimento, né? Você quer é um sofrimento existencial. Meu pai, por exemplo, e quase todos os suicidas,
eles não querem tirar sua vida, mas querem se livrar da sua dor que não sabem mais como. Até a relação com o alcoolismo também, que é uma anestesiada. Sim, que é uma anestesiada, enfim. E aí, a grande maioria das religiões presentes no Brasil hoje diz o seguinte: Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, socorrer com sua misericórdia as almas, a alma, o espírito da pessoa que tirou a sua vida. Algumas religiões, por exemplo, a Igreja Católica fala em purgatório, o Espiritismo fala do Vale dos Suicidas. Então, em algumas religiões, há uma punição, digamos assim, temporária. No judaísmo tem uma coisa que você não pode enterrar. Não, o judaísmo já superou isso. Ah, é? Que legal. O judaísmo já superou isso. No judaísmo, hoje, os suicidas são enterrados no Campo Santo dos judeus, e a família tem todos os direitos aos ritos. Mas Por que o senhor acha que essa informação não chegou na gente? Essas reformas não chegaram na gente? Não chegaram porque, assim, elas ficam, às vezes, muito restritas às próprias comunidades religiosas. Quer dizer, e como hoje o Estado é laico, né? Vem toda essa coisa do Estado laico, eu penso que não se tem muito interesse. É meramente uma opinião pessoal. Eu penso que não existe muito interesse. Bom, mas o que as religiões pensam disso? Porque parece que a religião virou uma coisa muito do âmbito do particular, do privado só. Enfim, e só para terminar aquele raciocínio, então, assim, tem algumas religiões, a Igreja Católica diz que a alma vai para o purgatório, os espíritas que o espírito da alma do suicida vai para o Vale dos Suicidas, a pessoa sofre, a alma sofre um tempo e depois ela é perdoada e reconciliada, né? Então, assim, volto. Hoje, a grande maioria das religiões diz o seguinte: Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar ocasião de arrependimento e salvação para as pessoas que se matam. Deus é capaz de perdoar as pessoas que tiram sua vida. E isso, Amanda, está ligado a uma coisa cultural, que veio da Igreja Católica, mas está ligado a uma coisa cultural, que entrou na sociedade ocidental, que é essa história de que quem se mata vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? Porque pecou contra o 5º mandamento, que é não matar. Né? E por que eu digo que isso entrou na cultura? Porque no início do cristianismo não era assim. No início do cristianismo, o suicídio era meramente um ato moral ou imoral. Quem vai introduzir esse conceito de que quem se mata vai para o inferno é Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos e teólogos católicos, que depois essa posição vai ser reforçada por São Tomás de Aquino. E aí, assim, isso acabou entrando na nossa cultura ocidental, né? Meio que no inconsciente coletivo de todo mundo que tem alguma fé. Bom, se matou, então está no inferno porque pecou contra o 5º mandamento. Até Santo Agostinho, o 5º mandamento, não matarás, se referia ao assassinato. É Agostinho que vai ligar o suicídio ao 5º mandamento. E daí, como a Igreja Católica era a única, né, a Reforma Protestante vem 1.500 anos depois, né? Então esse conceito acompanhou o nascimento da civilização no Ocidente. Depois, quando há a Reforma Protestante, todas as outras religiões nascem, veio esse caldo cultural que veio do catolicismo, então que quem se mata vai para o inferno. E as doutrinas hoje, as igrejas, mesmo o islamismo, mesmo o budismo, enfim, a grande maioria das religiões presentes no Brasil prega e crê nisto hoje. Deus pode
perdoar e dar salvação e vida eterna feliz às almas e aos espíritos das pessoas que se mataram, porque só Ele verdadeiramente conhece as causas e sabe que a pessoa não quis tirar sua vida. Voltamos para o conceito da psicologia. Se é verdade, e é verdade, que o suicida não quer tirar sua vida, mas se livrar da sua dor, ele não tem intenção de pecar contra o quinto mandamento, contra a vontade, ele não tem intenção de se matar, de tirar sua vida, entendeu? Pensando aqui, esse programa pode ser muito bom para as famílias religiosas, né, que devem sofrer e imaginar que a pessoa está num lugar horrível agora. Eu acho que pode ser um alento para famílias que sofrem por pessoas que tiraram a vida e acham que tá amargando alguma coisa horrível. Você sabe que isso é devastador, Amanda, para quem tem fé. Por exemplo, a minha família é extremamente católica. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de sétimo dia do meu pai. Nós não tivemos direito de celebrar a missa porque de mesma época... Nem de ano, porque então ele tira, é um sofrimento, ele tira a vida em 1970, logo depois do Concílio Vaticano II. E naquela época a igreja ainda dizia que as almas das pessoas que se matavam estavam no inferno. Uhum. Ora, se estavam no inferno, não tem sentido fazer rito religioso. Agora, para quem tem fé... católico, meu Deus. Para católico, para qualquer um, quer dizer, que tenha fé. Então, você imagina, isso é um fator que complica muito mais o luto. Claro. Porque para quem tem fé, esta questão, ela é devastadora, porque você perde a pessoa que você ama do jeito que perde. Com a sensação de, assim, a pessoa que eu amo morreu porque quis morrer. Ela tirou a vida dela. Você já tem essa dor. E você imaginar que essa pessoa, no meu caso, um pai, mas pense uma mãe que perde um filho, uma filha por suicídio. Imaginar que a alma, o espírito dessa pessoa não vai ter paz em Deus, para quem tem fé, para quem crê, isso é devastador, entendeu? Realmente. Há um tempo, uma amiga... ela tirou a vida e teve a missa. E é uma coisa que eu não pensei, não sabia realmente que a pessoa não tinha... que no passado as pessoas não tinham a oportunidade de fazer, porque é um rito de passagem, né? Não, você imagine para um judeu. Imagina o judaísmo, uma família judaica que vive todos os ritos judaicos, Sim. perde uma mente por suicídio. Naquela época, no judaísmo, o corpo não era sequer enterrado no cemitério judeu. Quer dizer, então não era só no catolicismo, não. Assim, as religiões como um todo tinham por trás, isso que eu acho, e por isso que eu acho que é importante falar para entender, né? Tinha por trás essa ideia de que, como a vida é dom de Deus, a vida é dada por Deus, então era um pecado gravíssimo você tirar sua vida. Então você ofendia a Deus e portanto, merecia o castigo eterno. Aí volto. Por isso que é importante os estudos, tanto da sociologia, quanto da antropologia, quanto da psicologia, que mostram que, na verdade, não é isto que acontece. O suicida, ele não quer tirar sua vida. Portanto, ele não tem a intenção de pecar, de ofender a Deus. Ele quer simplesmente se livrar da sua dor e não vê outra saída. E é por aí que as religiões hoje dizem que nós não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que tiram sua vida. E aquilo do julgamento, né? A gente até tem os 10 mandamentos, não julgarás, mas a coisa que a gente mais faz é julgar todo mundo, né? Até, sei lá, você vê uma pessoa com depressão, você fala, levanta da sua cama, vai lavar um tanque, ou isso é falta de Deus. Milhões de coisas absurdas que a gente ouve ao longo da vida, que, sendo religioso ou não, o julgamento, eu acho que é o pior pecado que pode ter, porque... Sim, verdade. Como é que verdade. eu não sei da sua vida? Como é que eu vou falar, seu pai foi um covarde? Eu nunca imaginaria, nem o senhor que é filho dele, sabe? Claro, E a gente sempre tem um julgamento final falando, nossa, que cara fraco, que não sei o que lá, como é que ele pode fazer isso?
Eu sinto que o julgamento é uma coisa que a gente precisa ensinar, seja na religião ou fora dela, que é uma afronta, porque a gente nunca sabe a dor de ninguém, a gente nunca sabe da história de ninguém. É legal. Cada pessoa tem uma história. É legal você falar isso, porque assim, a gente julga a dor do outro de fora. O problema é que não dá para comparar a dor. A dor, só quem sente a dor é que sabe o tamanho da sua dor. Eu brinco, né? Eu sou muito brincalhão. Por exemplo, assim, quando você tá com uma dor de dente, daquelas enlouquecedoras, quer dizer, cara, você não pensa nas crianças da África que estão morrendo de fome. Sabe aquela coisa que a gente, às vezes, desqualifica? As crianças da ACD que tem 2 pernas falando, eu tô triste, mas sabe? Que é essa coisa do julgamento. Mas você tá pensando em se matar por causa disso, né? Mas assim, não dá para comparar, porque quando a gente tem uma dor de dente daquelas avassaladoras, ninguém pensa nada disso. O que você quer é tomar um analgésico para passar a sua dor, não é? Então, assim, a gente julga a dor dos outros de fora e a gente compara a dor. Não, a gente precisa mudar essa vibe, sabe? Uhum. Eu acho que a gente precisa deixar de ser julgador, aquele que julga a dor do outro, para ser acolhedor, aquele que acolhe a dor do outro, sem julgar, sem condenar, sem comparar. Até porque eu posso até olhar essa história e tentar projetar a minha dor, mas a experiência de vida é outra. É outra. Tipo, eu nunca vou sentir a sua dor, mas eu vou tentar compreender ao máximo. Sim. E humanizar tudo e transferir para mim tudo. O meu terapeuta fala uma coisa que eu acho engraçada e boa. Eu tenho depressão, transtorno bipolar tipo 2 também. Ele fala, Amanda, o seu problema ele é um calo, mas ele dói como uma metástase. Então, a gente tem que tratar essa dor. Porque se alguém olhar para mim, olhar para o meu histórico e ver que eu não tenho tantos sofrimentos para ter desenvolvido tudo isso, as pessoas vão julgar e vão falar assim, nossa, mas é tão simples, né? Só toma o remédio, faz terapia e fica quieto. Mas só eu sei como essas coisas, como os fatores externos e a minha genética faz com que, como eu me sinto, a gente não sabe. Você sabe que tem uma grande suicidologista no Brasil, a doutora Karina Fukumitsu. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, só dá sentido à sua dor o sentidor. Só consegue mensurar a sua dor, em outras palavras, aquele que a sente, né? A gente não, é o que você diz, não dá para, eu não consigo sentir a sua dor. Agora eu posso ter empatia com ela, eu posso perceber que você está sofrendo e humanamente me colocar à sua disposição para te ajudar, para acolher sua dor, para poder buscar saídas e te ajudar de como você pode aliviar ou se livrar da sua dor e tal. Por isso que eu volto, eu acho que a gente precisa, e isso é um outro fator que eu penso que é importante para o tabu em relação ao suicídio, né? Isso, a gente julga, a gente é sempre pronto para julgar. Você falou de uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar, que é a questão da depressão, né? Que você diz assim, e isso é muito comum, né? A pessoa é julgada, é vagabundo, é preguiçosa, tá com frescura. E né? é julgada dentro de casa, né? Sim. E são as pessoas que querem te ajudar. Falam, mas as crianças da ACD não têm pernas e você é tão bonita. Daí eu falo, eu queria não ter perna e ser feliz. Eu penso que é importante a gente falar disso, porque isso é um outro tabu. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa com depressão, ela às vezes não sai da cama, nem do quarto, nem do isolamento, não é porque ela não quer, não é uma questão de querer, é uma questão de não poder. Para usar o teu exemplo da criança da ACD, você vai diga para uma criança ou para um adulto que está com fratura de fêmur, quebrou o fêmur, diz para ele, vamos, levanta, sai dessa cama, vamos, você está com 2 pernas. Ele não consegue, porque a perna está quebrada, o osso está quebrado. Qual que é a diferença?
A diferença é que quando é no físico, a gente vê a quebradura. Quando é na alma, o depressivo, a pessoa com depressão não consegue porque a alma está quebrada. Só que aí a gente não vê. Mas, então, assim... É que nem o senhor fala no vídeo e pela primeira vez que aos 16 anos, eu fui numa psiquiatra pela primeira vez, que eu tive uma crise muito absurda. E ela me falou a mesma coisa que o senhor fala no vídeo. A insulina pro diabético. Uhum. Você não questiona se você precisa de insulina ou não. É a mesma coisa, você não questiona. Você fala, será que eu preciso desse remédio? Será que não sei o que lá? Você aceita. E quando a gente tem alguma doença de fundo emocional, a gente perde muito tempo se questionando. Será que o remédio vai mudar a minha personalidade? Não, tem uma outra coisa que é pior. Mas eu vou ficar dependente de remédio a vida inteira. Pois é. Eu prefiro 1000 vezes tomar remédio do que ser triste. Claro. Porque, agora, isso também está ligado a um outro tabu. Você veja quantos tabus nós estamos falando nesse podcast que envolvem o suicídio. Nós vamos falar de um outro agora, que é o tabu em relação ao transtorno mental e ao transtorno emocional. Porque, assim, né, experimenta você chegar para alguém, amigo seu, e diz, cara, como esse amigo fez comigo, cara, você tá mal, procura um psicólogo. A maioria das pessoas vai responder assim, eu não tô louco, vai você. Por que o senhor acha que até hoje, 2019, você vê que até as religiões tratam o suicídio de maneira diferente, coisa que eu aprendi hoje, por que até hoje as pessoas acham que o transtorno mental, a gente tem uma coisa de falta de controle ou autocontrole? Sabe por quê? Isso está ligado ao histórico de como a saúde mental foi tratada no Brasil. Lembre-se que até alguns anos atrás, os loucos, entre aspas, né, os portadores de doenças e transtornos mentais, eram internados em manicômios, em hospitais psiquiátricos. Eles eram isolados para não importunar, entre aspas, os saudáveis. E aí, psicólogo e psiquiatra virou médico de louco. Então, o preconceito, o tabu em relação ao transtorno mental, ao transtorno emocional e aos profissionais de saúde mental, então psicólogo, psiquiatra, vem daí, vem de como a doença mental historicamente foi tratada no Brasil. Então, por exemplo, meu pai, em 1970, foi internado num hospital psiquiátrico e tomava choque elétrico. Porque em 1970 ainda não havia em larga escala os antidepressivos, os comprimidos que vão surgir na década de 80. Popularizando nos anos 90. Para popularizar nos anos 90, quer dizer... E até hoje não são bem aceitos. Não são bem aceitos. Mas por quê? Por causa desse histórico. Assim, então a pessoa que tinha depressão, ela era internada num hospital, num manicômio, porque ela era louca. E quem cuidava, psicólogo e psiquiátrica, era médico de louco. Então é daí que vem muito deste tabu e que a gente precisa falar e que a gente precisa romper. A nossa mente, as nossas emoções fazem parte de nós. Quando o seu amigo falou para o senhor ir a um psicólogo, o senhor teve alguma resistência? Sendo muito católico, se você é pecado, tem um negócio do capeta dentro de mim, alguma coisa? Não tive, não. Eu confesso para você que eu não tinha pensado em buscar, não tinha me ocorrido. Mas quando ele me fala, eu, na hora, falei, é a saída, eu não vou dar conta disso tudo sozinho. Olha, eu pedi para as pessoas fazerem algumas perguntas e elas fizeram. Como a religião também pode ajudar na depressão? Olha, eu acho que a religião pode ajudar na depressão através, sobretudo, da oração. Alguns estudos da Organização Mundial de Saúde dizem que você ter fé, você rezar, você se relacionar com Deus, te faz você se relacionar com um outro. E aí isso te livra da sensação de solidão. Tem muitas igrejas
cristãs, não só a Igreja Católica, mas várias igrejas cristãs, que têm grupos de apoio, né, para pessoas com depressão. Há grupos de apoio também, que, embora não sejam religiosos, de cunho religioso, funcionam em templos. Dou, por exemplo, os neuróticos anônimos, os grupos de NA, né, de neuróticos anônimos, né, que segue a metodologia do AA. Eles são grupos que muitas vezes se reúnem em templos. No espaço físico da igreja. No espaço físico das igrejas, não só da católica. Então, eu penso que a religião pode contribuir muito com isso. Até a doutora Karen falou que existe para sobreviventes de suicídio que é meio como o AA, o NA, sim, né? Que você conta. Sim, há grupos, o CVV tem o que se chama GASS, G-A-S-S, Grupo de Apoios a Sobreviventes de Suicídio. É um grupos que reúnem pessoas enlutadas por suicídio. Daí tem duas perguntas aqui, três perguntas iguais, que a gente já falou no programa inteiro, que eu acho que é a dúvida crucial. É real que quem se mata vai para o inferno ou isso foi inventado pela igreja? A falta de esperança de um depressivo suicida é pecado? Padre, quem se mata fica 100 anos no escuro? Tem essa? Não, essa nem eu conhecia, 100 anos no escuro. Voltamos, né? Mas é a coisa que sim, mas é o mote do programa. É o mote do programa. É importante deixar claro, é assim, ninguém pode tirar a sua vida, né? Ninguém tem, do ponto de vista religioso, nenhum de nós tem direito de tirar a sua vida. E do ponto de vista cultural também. Pois é, enfim. Mas como padre católico, estou falando aqui do ponto de vista da religião e das maioria das religiões. A vida, do ponto de vista religioso, a vida é dom de Deus. Ninguém pode tirar sua vida, porque essa vida é dom, é graça, a gente deve vivê-la intensamente, da melhor maneira possível, tal. Agora, se provocado por vários fatores emocionais, sociais, mentais, se a pessoa tira a sua vida tentando lidar com a sua dor, ela pode ser perdoada por Deus e não ir para o inferno. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa sofrer sozinho. Se você está com dor emocional, se você está com transtorno mental, se você tem depressão, ansiedade, angústia, bipolaridade, se você perdeu alguém como eu, uma pessoa que você amava muito por suicídio, você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda, busque profissionais de saúde mental. Há vários grupos na internet que ajudam, grupos presenciais, que já falamos aqui do NA, do GAS, do CVV, enfim. E tenha claro o seguinte, Deus ama e Deus é bom. Deus é bom, Deus quer salvar todos os seus filhos, porque Ele é pai, Deus é pai, gente, mas Ele nos ama com amor de mãe. A Ana pergunta, como lidar com pais que acham que depressão e suicídio é frescura? Essa é uma questão muito difícil. E ela é vivida por muitos adolescentes, né? Que às vezes vão pedir ajuda para os pais e os pais não reconhecem isso. A dica que eu tenho dado e o feedback que eu tenho tem sido positivo. Busque ajuda, tente falar com algum professor na escola, alguém da escola onde você estuda, e peça para essa pessoa chamar ou a coordenadora pedagógica ou a diretora tal, e chamar os pais para uma conversa, para tentar conscientizar os pais de que o que você está sofrendo e vivendo precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, que não é frescura, que não é necessidade de chamar atenção. Tem essa também, necessidade de chamar atenção. Bom,
Eu só posso agradecer. Eu tenho muita sorte de ter esse trabalho, porque eu aprendo todos os dias e o senhor me deu uma aula novamente. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Como é que eu faço para acessar suas palestras? Tem online, se eu sou de outra cidade? Como é que eu faço para te chamar, para palestrar? Obrigado, Amanda. Alegria enorme, um prazer enorme falar com você. Olha, vocês podem me acessar pelas redes, eu prefiro mais o Instagram, gosto mais do Insta, @Lício, em vez de Lúcio, troque o U pelo I, Lício Vale com um L só. E tem também o site www.palestrasLicioVale.com.br. Esse vocês podem me achar. E também tem o meu site pessoal, onde também dá para adquirir os livros. É www, uma palavra só, liciovale.com.br. Brigadíssima, Amanda. O nome do seu livro, que tem essa abordagem que eu achei interessantíssima? E foram deixados para trás. Uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Ele está à venda nas livrarias católicas. Então, você pode comprar na livraria Paulinas, Paulos, Loyola. Eles estão à venda nessas livrarias. Bom, é isso. Esse foi o nosso especial Setembro Amarelo. Lembrando que não é só no setembro que você deve se preocupar com esse assunto. Você pode, se você chegou no podcast através do especial, pode navegar aí pelos outros episódios. A gente tem episódios sobre transtorno bipolar, sobre alcoolismo, sobre depressão, como ajudar as pessoas com depressão, ansiedade. A gente lida com o sofrimento mental de uma maneira leve. É claro que esse mês a gente foi um pouco mais sério, mas os outros episódios vocês podem até rir, porque a gente tem que rir também e aceitar o problema como uma coisa nossa e super normal. E não é para você ter vergonha de sofrer ou de roer a unha, tudo que te incomoda e pode causar vergonha. Semana que vem a gente volta. Deixa eu ver. Semana que vem a gente volta? Não, semana que vem a gente não volta, porque a gente vai ter um hiato. Eu vou pegar umas férias, mas a gente volta em novembro. Quer dizer, não, vai ter um episódio especial em outubro, que é do Dia da Saúde Mental. Então, e depois eu volto semanalmente em novembro, tá bom? Um beijo pra todo mundo e paz nos estádios.